seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Débora Brito, especialista em comunicação e oratória. E eu vou falar da comunicação de uma forma muito ampla e eu já começo com essa frase. Você sabia que tudo comunica, não apenas o ato de falar? Abrir a boca, todo mundo abre, todo mundo fala. Eu costumo dizer que desde os primeiros instantes que você veio a esse mundo, você está falando. Um bebê, ele se comunica de várias formas. Ele tem o choro do sono, ele tem o choro da dorzinha de barriga, ele tem o choro da fome, e são várias possibilidades que ele tem de se comunicar com a sua mãe. E no desenvolver da vida, a gente se comunica de outras formas e vamos ampliando essa nossa visão e o poder que temos de nos comunicarmos. E o desenvolvimento acontece com o movimento. Por isso é uma frase que eu gosto muito. A vida acontece para quem está em movimento e a comunicação ela vai fluindo na evolução em que você também se movimenta e busca conhecimento. Afinal, esse é o seu objetivo nessa primeira aula. Tudo comunica, tudo fala, não apenas as palavras que a gente verbaliza. Desde que você colocou o play nessa aula, eu estou me comunicando de várias formas. Seja na minha roupa, na forma como eu estou trazendo o meu cabelo, nos tipos de acessório, na maquiagem que eu trouxe, nos gestos que eu estou fazendo, nas minhas expressões faciais, o meu tom de voz. Você entende? Tudo comunica. E comunica de uma forma que é um contexto em que há uma conexão. Comunicação é conexão, é emoção e no fim das contas tudo comunica. Mas tem uma parte que é muito importante você ter essa percepção de que nós falamos de coisas diferentes, como citamos comunicação e citamos oratória. A comunicação é essa que no início eu falei. O bebê que vem ao mundo, ele já se comunica, mas no desenvolver da nossa trajetória, da nossa jornada, existe a oratória. A oratória, ela vem com um conjunto de ferramentas, técnicas, estratégias para fazer você ser compreendido na mensagem que você passa, como uma forma persuasiva, uma forma de convencimento. E lembre-se, sim, convencimento intencional, mas um intencional do bem, Débora, um intencional em que você vai passar a mensagem que você necessita e acha interessante para o outro. Aqui eu falo sobre um conteúdo de comunicação, um conteúdo de oratória. E eu sou intencional. Eu sou intencional no tipo de blusa que eu vim vestindo, no tipo de acessório, no tipo de cabelo. Tudo isso para aprender você de alguma forma, uma forma até mais leve e discreta na informação, que é o de mais importante que você precisa ter essa percepção. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar a oratória, que exatamente traz todas as técnicas, estratégias, os pontos que serão trabalhados nesse conjunto que eu falei inicialmente, que afinal tudo comunica. Mas você aí do lado deve estar se perguntando, Débora, eu já passei por várias situações em que eu não consigo me comunicar. Eu, de repente, tento até gravar um story, mas eu não consigo desenvolver o conteúdo. Até mesmo eu tento colocar num papel todas as minhas ideias e até mesmo tópicos sobre aquele assunto, mas não consigo organizar as ideias. Eu vou gravar, não me sinto bem na minha aparência física. Lembre-se que tudo começa aqui, na nossa mente. A comunicação ela é formada de dentro para fora. Porque antes de eu verbalizar, eu precisei preparar essa aula. Eu precisei fazer um começo, meio e fim. Eu precisei ter uma frase para chamar a sua atenção. Ou poderia até mesmo ser uma ação. Você pode utilizar isso em vídeos no Reels, no Story, até mesmo quando você for dar uma aula em específico sobre algum assunto, até para trazer mais interação e ser algo interessante para quem está do outro lado. Mas eu preciso que você entenda que a comunicação, ela vem de dentro para fora na nossa mudança de mentalidade, mas também de organização da nossa mentalidade. Afinal, os nossos pensamentos, eles primeiro são organizados na nossa cabeça. Quando esse pensamento é organizado na nossa mente, ele se transforma em um sentimento e comunicação é sentimento. E a partir daí, ele é externado por meio da nossa comunicação de forma intencional. Tudo que você fala em qualquer situação do seu dia, no trabalho ou em questões pessoais, você está sendo intencional. Você passa emoção, você passa autoridade, você passa até um questionamento sobre algo, você pode ser irônico. A fala, a comunicação, ela sempre será intencional. A sua fala, não se engane, em vários momentos ela é uma fala intencional. E você, com as técnicas de oratória, consegue trabalhar isso de dentro para fora. Precisa de uma organização para entender quem é você. E aqui eu trago pilares dessa nossa jornada na comunicação.
A Débora Brito, ela tem uma jornada, porque em algum momento eu iniciei na comunicação, em algum momento eu fui para a fase da oratória e hoje eu sou especialista em comunicação e oratória. Mas antes disso, eu comecei uma jornada. Eu tive um início na comunicação. E se esse é o seu desejo de se comunicar melhor, falar melhor, e aqui não é apenas o fato de você ligar o seu celular ou uma câmera e dar uma aula, ou então gravar um story, ou falar sobre o seu negócio, o seu serviço. Mas o fato de você se comunicar vai muito além. Vai sobre você se comunicar em relação à comunicação não violenta, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente. É você falar com empatia, é você ter uma ampla visão de observar, de fazer essa leitura dos ambientes em que você está, a leitura das pessoas, de você se conectar, espelhar a elas e você ser persuasivo. É um universo muito grande que você consegue fazer isso, mas você precisa se conhecer. Então faz uma reflexão sobre a sua jornada. Se hoje você acha que de repente não está onde gostaria de estar ou não comunica o que você faz de mais incrível, lembre-se que você teve um início, você teve uma jornada que te fizesse chegar até aqui. E esse é um ponto fundamental que você precisa entender, que todos nós temos uma jornada nessa parte da comunicação. Porque você, sim, fala de uma forma pública para as pessoas. Ou o que você faz dentro de um quarto, trancado. Não, a partir do momento em que você sai do seu quarto, se comunica com as pessoas na sua casa, você está se comunicando, você está desenvolvendo algo em relação à sua fala. Você está passando uma mensagem, se comunicando. Ou até mesmo se você pega um celular desse, abre aqui o WhatsApp, começa a resolver algumas coisas do seu trabalho, você está se comunicando de forma pública. Você não está falando só para você. Você fala para outras pessoas. Então, a partir daí, você tem que ter uma linha muito clara de como você falar com equilíbrio, como você falar para ser compreendido. Sabe aquela história? As pessoas falam, mas não entendem nada do que essa pessoa fala? Eu acho que você já deve ter ouvido esse termo, alguma expressão. Ela é bem popular, ela há anos circula por aí. Fulano fala, mas não quer dizer nada. São as informações que são desorganizadas e por isso eu quero que você entenda que começa a organização de dentro para fora e a organização na nossa mente. Mas a gente precisa estar equilibrado para isso. Concorda comigo? E aí vem a questão da jornada. Depois que você olha para trás e você entende o processo de onde você começou e onde você está, você tem que focar as suas fortalezas e as suas fraquezas. E aqui, é claro, eu trago para o campo da comunicação. Eu vou te trazer um exemplo. Quais são as fortalezas, de uma forma bem analítica? Pega um papel, divide com uma linha ao meio e coloca fortalezas e fraquezas. Quais são as minhas fortalezas na comunicação? Geralmente, a gente pode começar com as fraquezas, porque o nosso cérebro é muito mais condicionado por ele ser preguiçoso e não querer gastar tanta energia, ele já classifica certas coisas como negativas. Sabe quando você vai à academia pela primeira vez, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro dia você olha assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô acordando cedo ou tô vindo depois de um dia super cansativo, tenho que me alimentar bem porque senão eu passo mal durante o treino, eu tenho que comprar roupas novas porque senão eu vou morrer de calor com aquelas roupas e elas são incômodas, apertam demais, enfim. Você sempre vai ver um lado negativo de tudo e com a comunicação não vai ser diferente. Você pode até tentar, por exemplo, gravar um story nas suas redes sociais de forma mesmo sem tantas intenções, falar de algo pessoal que você goste. E você vai assistir esse vídeo e depois vai dizer, Débora, não gostei, não vou mais gravar. Aí é que tá. Você tem que enganar o seu cérebro, porque ele não quer gastar energia para que você se torne melhor naquilo que você se prontificou a fazer. Precisa entender que é o necessário, é o que tem que ser feito. Então você pega primeiro o ponto em que você vai analisar as suas fraquezas. Pode fluir de uma forma mais clara. Vai lá e elenca. Não gosto da minha voz, não gosto da minha orelha no vídeo, não gosto dessa minha parte que é magra demais, ou aquela gordura no meu braço incomoda, ou o tom de voz, eu falo muito, aqui no Ceará, a gente está falando em Fortaleza, as pessoas costumam dizer que minha voz é muito gasguita quando você tem uma voz num tom muito elevado. Ou você pode achar a sua voz e você fala para dentro, eu vou também falar aqui no nosso bom cearês, a gente costuma dizer que quando a pessoa fala de uma forma não muito clara, muito baixa, a pessoa está falando para dentro. Então, como você fala em relação às suas fraquezas?
Você coloca em uma lista ao lado. Na outra coluna, você vai para as suas fortalezas. Débora, a minha voz já disseram que é muito bonita. Ou eu consigo falar com uma forma mais cadenciada, de uma forma mais lenta. Eu pronuncio as palavras de uma forma completa. Eu acho que eu trabalho muito bem os meus gestos, as minhas expressões. Gosto muito da minha aparência. Eu fico boa no vídeo. O vídeo gosta de mim. Você já ouviu isso? São as fortalezas e fraquezas, porque você nunca deve esquecer das suas fraquezas, porque as suas fraquezas, elas vão servir como potencialidade e ficarem juntas às suas fortalezas, fazendo com que a sua comunicação ela cresça e tenha mais volume em relação a isso. Então, nada de pegar as fraquezas, colocar para debaixo do tapete, ou colocar assim, Débora, minhas fraquezas são tantas que eu acho que é algo irrelevante eu colocar numa lista. Tá errado. Tá errada se você tem esse pensamento. Coloque uma lista e as suas fraquezas e as suas fortalezas, escreva. Escreva mesmo. Algo visual, algo que você olhe e entenda que aquilo é o que precisa ser melhorado e focado na sua comunicação. Mas, Débora, como eu consigo mudar isso dentro de mim? Cabeça? Como eu posso me sentir mais viva, mais alegre, mais seguro, mais segura, com mais autoridade? Afinal, eu sou tão bom no que faço, tecnicamente, só que eu não consigo expressar isso e eu perco dinheiro, eu deixo dinheiro na mesa, eu perco cliente, eu perco possíveis fãs que podem virar os meus clientes, porque simplesmente eu não confio em mim. E esse é um grande problema das pessoas não terem coragem de acreditar em si mesmas, nos seus próprios negócios e comunicar isso. Aí vem um perfil ao lado do mesmo segmento seu. Eu sei que agora, se eu te pedir um perfil de alguém do seu segmento, você vai, no mínimo, aí lembrar de 3 pessoas que nem são tão boas quanto você, não tem uma boa entrega como você tem, mas que têm mais clientes, vendem mais, os negócios são muito mais prósperos e abundantes. Sabe por quê? Pelo simples fato de você não ter coragem de comunicar o quão bom você é, o quão incrível o seu trabalho faz diferença e transforma a vida das pessoas. Por quê? Você simplesmente não abre a boca, porque você não tem segurança. E eu te pergunto, como é que tá essa questão do seu autocuidado? Poxa, é amor próprio, é você se cuidar sem esperar o outro, sem esperar alguém que vai olhar para você e falar como você está se sentindo ou se você está se sentindo bem. E aqui nessa questão do autocuidado, como você pode acompanhar, a gente começa pelo autocuidado físico, que é o básico. Você escova os dentes? Eu também escovo todos os dias. Esse é um tipo de autocuidado. E é um autocuidado que, quando a gente fala do autocuidado físico, é a atividade física, é aquela caminhada que você pode iniciar para ir à padaria próxima à sua casa, ao supermercado, fazer alguma coisa perto, se movendo. Afinal, a vida acontece para quem está em movimento. E você precisa hoje fazer 1% em direção ao seu propósito, à sua jornada. E você precisa ter essa jornada muito clara. O seu objetivo tem que ser muito definido e alinhado com o que você quer trazer de mudança. E sim, passa pelo autocuidado físico, como a gente está falando aqui no início. O meu autocuidado físico, por exemplo, é a atividade física, é uma alimentação saudável, é você entender que você precisa, nesses momentos, desenvolver essa sua questão física, porque, afinal, nós somos o nosso elemento de comunicação, o corpo. Se a gente não está alinhado, quando a gente começa a falar, a gente já se cansa. Quando a gente começa a falar, a gente não gosta da nossa aparência, porque está magro demais ou gordo demais, ou acha que está acima do peso que seria interessante para você. E eu te trago já um exemplo particular e pessoal. A gente está falando sobre essa questão física, mas por muito tempo eu não me sentia à vontade e tão feliz em falar, por exemplo, no vídeo, porque eu estava 5, 6 quilos a menos do que você está observando hoje. E era algo que me incomodava. Algumas pessoas acham que é apenas o estar acima do peso que incomoda nessa questão física. Mas eu passei por um problema pessoal, uma perda muito grande do meu pai de uma forma repentina e simplesmente eu me deixei de lado, no sentido de não me cuidar mais fisicamente e perdi 6 quilos. Mas em um ano eu consegui recuperar esses 6 quilos porque eu foquei nessa questão do físico.
que me deixava incomodada nos vídeos. Toda blusa que eu vestia, eu me sentia magra demais. Eu já tenho um rosto fino, eu me achava muito incômoda. Eu achava que não era algo legal, interessante para as pessoas observarem no vídeo. E aquilo foi fazendo com que eu deixasse de aparecer nos stories, com que eu deixasse de gravar conteúdos falando sobre comunicação e oratória. Para você ver como a parte física do autocuidado, sim, influi na sua mentalidade com o que você vai falar. E a gente vem também sobre essa questão do emocional. Como você consegue lidar com o emocional? O lado de equilíbrio, o lado mesmo de você fazer uma terapia, o lado de você conseguir de alguma forma fazer coisas ao ar livre, atividades, sair da rotina, fazer coisas diferentes. Quanto tempo você não consegue fazer nada sozinho? E a solitude, muitas pessoas colocam ali numa caixa guardadinha e relacionada a algo como um parceiro, com um marido, uma esposa, com um namorado, mas não. Isso está ligado à solitude, a você fazer coisas de uma forma solitária. E não é problema nenhum. E algumas pessoas veem isso como um lado negativo, mas eu te falo a parte boa da solitude. Você tem muito mais segurança, você lida com situações que você precisa se conhecer mais e você consegue muito desenvolver sobre essa questão do emocional, o equilíbrio. E quando você consegue fazer coisas sozinha, como ir ao salão, falando das mulheres, os homens também, a barbearia, porque normalmente as mulheres gostam de fazer coisas mais acompanhadas, mas ir ao cinema, sair para jantar, ir à missa, seja qual for a atividade, busque fazer coisas de uma forma solitária, exercite a solitude que você consegue ter mais segurança sobre isso e vai influenciar na sua comunicação. O lado social. Será que você consegue dividir o lado social apenas trabalhando e tendo um tempo para a família? E onde é que está a sua conexão social? Onde está o seu network com pessoas da sua área, com pessoas que você trabalha para ampliar a sua mente e até mesmo você sair daquela sua zona de conforto? Deve haver um equilíbrio até mesmo se você tem um cônjuge, se você tem um parceiro, uma parceira. Todos devem ter momentos sociais juntos, mas também separados, com amigos, amigas, e isso é saudável, isso traz um equilíbrio e afeta sim na questão do autoconhecimento. E por fim, a questão espiritual. Mas, Débora, eu não tenho religião. Não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre o autoconhecimento espiritual. É algo como fé, algo que te edifica nesse universo, um momento de reflexão. É o simples fato de você abrir a janela, por exemplo, do seu quarto, quando você acorda, você se colocou de pé, vai até a janela, abre, deixa aquele sol entrar, olha para o céu, vê o movimento das nuvens, fica parado um momento em frente ao mar. Isso é você entender que algo maior te trouxe aqui, que algo maior é uma força que te move até aqui. Se você tem uma religião em relação a isso, perfeito. Mas se não, busque essa questão da espiritualidade tendo a fé, acreditando em algo. E você pode fazer um exercício de várias formas e de uma forma universal, através de alguma leitura, através de um salmo, através de algum livro, através de um louvor, que tanto tem a parte do cristão, como do católico, como o evangélico, como são músicas que falam muito sobre vida, sobre recomeços, sobre prosperar, sobre abundância, que isso também é permitido no mundo que a gente vive, nesse mundo nosso terrestre, que a gente está aqui só de passagem. Então, se você conseguir desenvolver esses pilares do autocuidado, você vai se abraçar com muito mais carinho. Você vai se enxergar de uma forma muito mais carinhosa, muito mais respeitosa. Autocuidado físico, emocional, social e espiritual. Um outro ponto, a gente vem para autoestima. Você faz uma avaliação de si? Como está em relação a isso, a sua autoestima? Tem pessoas que conseguem se olhar no espelho. Foi o momento em que eu consegui me enxergar e saber que eu não estava feliz, a minha autoestima ela não estava sendo trabalhada. Quando eu olhei para o espelho, eu fiz uma autoanálise, uma avaliação de si mesma. Eu olhei, se você não está bem, até olhando os meus vídeos, a forma como eu me comunicava não tinha mais um brilho no olhar de antigamente. E eu sabia que isso tinha total relação com a autoestima. Então eu olhei e comecei a me questionar sobre isso, me questionar em relação a essa avaliação de mim. E aqui eu trago pontos interessantes que você pode focar e deve. E isso todos os dias é um exercício. Viver o presente.
Às vezes a gente acredita e coloca a nossa felicidade, muitas vezes até terceiriza, em um carro que ainda não temos, em uma casa que nós queremos mudar, em uma roupa que nós gostaríamos de ter, em lugares que nós gostaríamos de viajar, frequentar, e a gente esquece do presente. Será que você agradece hoje o que você tem, vislumbrando um futuro melhor, vislumbrando algo melhor? É o agradecer mesmo, é o se conhecer, é ter aquele carinho por você. Então, viver o presente é fundamental, agradecer também, que é um ponto que eu falei aqui, celebrar as pequenas vitórias. Quando você tem a consciência de celebrar as pequenas vitórias, você consegue entender que aquilo é um passo importante na sua jornada. E você não fica se questionando ou porque o momento ainda não apareceu ou porque o momento ainda não surgiu. Mas você já experimentou celebrar todas as pequenas vitórias que você tem hoje? E se você, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer. Se hoje você fosse dormir agradecendo por tudo que você tem, comida, e vamos pelo básico, um carro para andar, um trabalho, família, amigos, prosperidade, e se você no dia seguinte amanhecesse sem o que você agradeceu no dia anterior, você conseguiria levar para frente? Aí eu te pergunto, são coisas importantes para você. Será que você agradece? Será que você vive esse presente antes de olhar lá para frente e querer se maltratar e colocar essa sua autoestima lá para baixo? Outro ponto, aprenda com os erros. Napoleon Hill, ele fala, acho que em uns 2 livros dele, não é exatamente essa frase, mas a reflexão é a seguinte: para cada coisa negativa, situação que a gente não acredita como positiva que aconteça na vida da gente, sempre terá uma equivalência positiva. Então, tudo de negativo que acontece na vida da gente tem uma equivalência positiva. Você precisa ter uma percepção ampla de visão e compreender que naquele momento, algo que não deu errado é um treinamento para você mudar de direção. Ou você acha que se algo acontece errado, você acredita que indo pelo mesmo caminho ou repetindo aquele movimento e aquela ação, você vai ter um resultado melhor? Óbvio que não. Então, tudo de negativo que acontecer na sua vida, que são os erros, aprenda aquilo dali como uma evolução para treinar você em condução em direção ao que é positivo, ao que é o acerto. E lembre-se que a evolução, ela é treinável, mas depende de você. Então, aceite esses erros e aprenda com eles. Outro ponto, não se compare. O brasileiro, ele tem um problema de se auto-sabotar e de sempre ver o negativo em si primeiro. Se eu perguntar para você 5 qualidades e 5 defeitos, provavelmente você vai trazer para mim de uma forma mais rápida e clara 5 defeitos seus. E você vai ficar aqui querendo lembrar, tá, mas quais são as minhas qualidades? O que é que eu tenho de fortaleza? Você vai deixar em segundo plano, mas provavelmente você vai conseguir preencher esses 5 pontos com questões negativas primeiro do que com questões positivas. Então, não se compare. Na comunicação, cada pessoa ela nasce com um DNA. Assim como nós temos aqui a impressão digital, que ela é única para todas as pessoas. Eu costumo trazer esse exemplo. Eu tenho uma mãe que é gêmea com uma tia. E elas são super diferentes, elas não têm uma impressão digital, elas nunca se comunicarão da mesma forma. Elas têm um DNA de comunicação diferentes. E não tem como uma querer se comparar com a outra. E a mesma coisa com você. E entenda que cada pessoa se posiciona nesse momento em uma jornada. E a jornada que elas escolheram. Se você está em uma jornada, em um ponto na comunicação, se é uma comunicação num ponto positivo ou negativo, sinto lhe dizer se for negativo, mas você escolheu estar nesse momento. Mas, por outro lado, você escolheu estar aqui falando sobre comunicação e oratória com uma pessoa que é expert, especialista e que vai passar toda essa experiência para você. Então, ponto positivo porque você está nessa roda de aprendizado. Entenda que a comunicação, sim, ela precisa dessa questão de você não se comparar e saber que a sua comunicação é única, ou superior ou não a alguém do lado que você queira comparar, mas é única. E você pode, como eu falei lá no começo, usar as suas fortalezas, sem esquecer das fraquezas, e potencializar e trazer isso para um DNA, uma identidade comunicacional que vai ser única. A forma como a Débora se comunica é única, a Tuane, a Carla, a Lia, a Joyce, cada uma tem características relacionadas à sua comunicação. E quando você se compara, você se limita.
Esse é o problema da grande maioria das pessoas. Quando elas se comparam demais, elas param aonde elas estão e elas procrastinam, elas se comparam e elas se julgam muito. E esse é um problema que talvez você aí do outro lado tenha em relação à comunicação e que te paralisa. E elimine a culpa. Culpa de quê? Culpa por quê? Porque eu não gravo um story? Mas entenda que você precisa dar o primeiro passo. A comunicação ela é um passo a passo, não é um dom, é treinável e você precisa fazer o 1% mais todos os dias. E aqui no outro ponto, para a gente finalizar a nossa primeira aula, você precisa entender, mas Débora, agora que eu virei a chave aqui dentro da minha mente, o que eu vou fazer? Qual o primeiro passo? Para onde eu vou? Tudo comunica, certo, mas eu vou comunicar o quê? Para quem? Aí vem essa questão. Para quem você vai falar? Vamos lá. Quem é o meu público? Se faça essa questão. Esse questionamento eu posso responder como? O meu público, ele é feminino, ele é masculino, qual a faixa etária, o bairro, o que essa pessoa, ela escuta. Sim, o que essa pessoa escuta vai dizer muito sobre a personalidade e característica para você montar o seu público e falar com uma conexão, com um canal aberto. Se eu falar de uma forma muito diferente do meu público, eu não vou gerar nenhuma emoção, nenhuma conexão e não vou conseguir me comunicar sobre nenhuma hipótese. Então você precisa entender quem é o seu público. É você pegar e elencar exatamente aonde ele mora, o que ele ouve, os lugares que ele frequenta, qual seria essa persona, qual seria essa pessoa que vem aqui nas minhas redes sociais entender do meu negócio, do meu produto, do meu serviço. Outro ponto é como você quer ser visto. Como você quer ser vista? Débora, eu quero ser vista como autoridade, referência no que eu faço e ser a melhor do meu bairro. Ou não, eu quero ser um profissional que gere autoridade apenas nas redes sociais, porque é muito porta a porta, as pessoas vêm aqui por indicação, mas eu quero ter essa vitrine, por exemplo, do Instagram. Perfeito. É uma denominação que você vai trazer da sua realidade para a comunicação que você precisa passar a mensagem. Outro ponto, como você é visto? É vista? Faça essa pergunta se você não tem essa verdade em responder. Vale perguntar para uma pessoa próxima que já trabalha com você, uma amiga, um amigo, alguém que é de casa, mas que seja importante você observar isso. Aquela pessoa que te apoia desde o início da jornada e aquela pessoa que não é a de puxar um tapete. Porque muitas que estão próximos a nós sabemos que elas nos tiram aquele entusiasmo por não terem a coragem de fazer o que nós estamos fazendo. Então procure a opinião verdadeira de alguém próximo para saber como você é vista. Você pergunta a uma amiga, como você me vê? Como você me enxerga? De uma forma verdadeira, genuína. E faça essa análise também. Como você acredita que você é visto nas redes sociais pelo que você comunica ou no seu nicho, no seu segmento, pelo que você apresenta. Outro ponto, autoridade ou produtor de conteúdo. Você se vê como autoridade ou como produtor de conteúdo? Apenas um gerador de conteúdo. Você fala de uma transformação ou você fala por falar? Existem formas diferentes. Você pode falar para uma multidão e você não ser ouvido, mas você pode falar para um público bem reduzido e você ser assertivo e intencional naquela comunicação no que você quer passar. São questionamentos interessantes e importantes para você fazer nesse primeiro momento. O que o seu perfil comunica? Tá, eu abro a timeline, eu vou ali rolando a tela e eu vejo que eu comunico que eu sou uma pessoa que gosto só de academia e que às vezes eu coloco alguma coisa sobre o meu negócio. Eu sou uma pessoa que eu foco muito nos meus filhos. Ou, por exemplo, vamos aqui falar sobre algum caso real. Recentemente eu ministrei uma palestra para um grupo de nail designers. É aquela forma bem chique, né, e moderna de falar sobre manicures, pessoas que cuidam das belezas da beleza das unhas. Então eu vi um perfil e vários de nail designers que são catálogos de imagens de unhas em vídeos, em fotos estáticas ou vídeos que mostram apenas as unhas. O que é que esses perfis comunicam? Eles comunicam apenas o que fazem, mas não quem está por trás do negócio, se essa pessoa é autoridade, quais as técnicas que essa pessoa oferece e quais as capacitações, cursos, palestras, workshops que essas pessoas já fizeram.
tudo isso geraria autoridade de forma intencional, mas sem ser uma forma tão forçada. Porque a partir do momento que você abre o feed, você rola a tela e entende o que aquela pessoa faz e que ela tem segurança e ela é autoridade, aí você teve uma comunicação intencional e completamente estratégica. Você já se fez essa pergunta? O que o seu perfil comunica? Tenho certeza que agora você deve estar olhando, ó, aqui no seu celular e dando uma conferida como é que está o seu perfil e encaminhando para alguém perguntando: "Ah, me dá a sua opinião sincera". Faça isso, mas lembrando, pessoas que estão na sua jornada desde o início e torcendo por você. Por fim, como está a sua comunicação de 0 a 10? Vamos lá. Nota 5? Nota 7? Débora, nota 8, preciso aprimorar alguns pontos apenas. Seja sincero com você. E eu te digo, mesmo eu vindo numa jornada muito longa sobre comunicação e oratória, tem muita coisa que eu preciso mudar e que eu sei que eu posso melhorar. É a história de hoje você fazer 1% de algo para que amanhã você esteja muito melhor. E essa é a essência da jornada da comunicação, que são passos dentro da comunicação que você vai desenvolver e entender, que não é apenas o fato de você abrir a boca e falar, mas que sim, tudo comunica. Eu fico por aqui com essa aula, já esperando você no nosso próximo conteúdo, para a gente continuar a falar sobre muita comunicação e oratória e mostrar, afinal, como tudo comunica.